Existe um momento misterioso em que a mente humana se abre para algo muito maior do que ela mesma. Esse momento acontece quando você dorme. Segundo a Bíblia, no livro de Jó, está escrito: em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre o homem, Deus abre os ouvidos e transmite a instrução. Mas, e se os seus sonhos não forem apenas sonhos? E se na verdade, Deus esteja falando diretamente com você enquanto você dorme? Em uma de suas palestras mais profundas, Neville Goddard relata uma experiência extraordinária. Ele teve uma visão noturna onde viu um grande peixe emergindo do oceano, símbolo antigo de Cristo e da consciência divina. Ninguém vê. Até que, finalmente, alguém se esforçou. E naquele instante, ele compreendeu algo que pode transformar completamente a forma como você vê os sonhos, a imaginação e a própria realidade. Neste vídeo você vai descobrir por que Deus fala através dos sonhos, como interpretar visões simbólicas e como usar a imaginação consciente para mudar sua vida. Prepare-se para uma revelação que abrange muito pouco. O assunto desta noite é Em uma visão da noite. Este título é retirado do capítulo 33 do livro de Jó. Em uma visão da noite, quando o sono profundo cai sobre o homem, enquanto ele dorme na cama, então ele abre o ouvido do homem e sela sua instrução. Por toda a Bíblia, começando em Gênesis e indo até Apocalipse, há histórias do sonho. É o contato do homem com Deus. Somos informados em Números. Se houver um profeta entre vocês, eu, o Senhor, me farei conhecido a ele em uma visão, e falarei com ele em um sonho. No começo, o grande sonhador que foi vendido para o Egito, um que era chamado José, e eles falavam dele como sonhador. Eis que este sonhador vem. Gênesis 37 versículo 19. Foi seu sonho que salvou o mundo da fome, pois ele interpretou o sonho. A maioria de nós é mestre em interpretar mal o sonho, mas ele entendeu o simbolismo do sonho, e porque ele interpretou sabiamente, e o faraó agiu de acordo, então eles puderam guardar em seus anos gordos o suficiente para salvá-los de seus anos magros, quando tudo simplesmente virou pó. E então, não devemos desconsiderar o sonho. Mas posso lhe dizer, o sonho noturno em que você não tem controle sobre ele é uma parábola. A história terrena dessa parábola é secundária ao seu significado, não importa quão simples o sonho seja. Se for um sonho. Não o sonho acordado, falaremos disso depois. O sonho acordado é a coisa mais maravilhosa para o controle e a mudança das circunstâncias da vida. Esse é o sonho acordado. Mas o sonho noturno em que você não está no controle e está simplesmente registrando um drama se desenrolando, Deus está simplesmente falando com você por meio do sonho noturno. Aqui descobrimos que quando Jesus estava em julgamento, assim que Pilatos se sentou para julgá-lo, chegou uma mensagem da esposa de Pilatos que dizia: não tenha nada a ver com esse homem justo, porque hoje fiquei muito perturbada em um sonho por causa dele. Mateus 27, 19. Agora, o sonho não é relatado, em outras palavras, não é contado, eu queria que fosse. Mas não está registrado o que ela sonhou, apenas. Não tenha nada a ver com esse homem justo, pois hoje estive muito perturbada por causa dele em um sonho. Então encontramos no livro de Daniel quando o rei se perguntou qual era a natureza do sonho e ele lhe disse: há um Deus no céu que faz conhecidos os mistérios, e ele falou a você, ó rei. E então ele lhe conta como Deus falou com ele. Ele disse, ele lhe contou sobre as últimas coisas. E as últimas coisas são estas: em um sonho, em uma visão da noite, é assim que Deus fala ao homem. Quando você coloca sua cabeça naquela cama e você dorme e perde a consciência aqui, se você puder se lembrar, Deus lhe disse algo que é realmente importante, se você puder se lembrar. E a coisa mais simples do mundo tem significado profundo. Então, quando eu abri aqui em novembro passado, no meu caminho de volta de Nova York, eu decidi dar a vocês um assunto que eu sabia que eu teria a maioria na noite de abertura, quer vocês voltassem ou não. Pelo menos eu poderia contar o que eu encontrei, e o assunto era nós o encontramos, aquele mesmo por quem o vasto mundo inteiro está procurando. Eu o encontrei, e ele é verdadeiro e ele ressuscitou,
E Ele está ressuscitando em todos nós. E então eu tentei naquela noite explicar o grande mistério de Cristo. Na saída, eu cumprimentei muitos na porta, e um cavalheiro em particular, eu sabia exatamente o que ele queria dizer quando disse isso, ele disse: Eu os verei em algum momento. Mas eu sabia no fundo da minha alma o que ele realmente queria transmitir: se vocês me virem novamente, vocês têm sorte. Era isso que ele queria dizer. Bem, eu não o vi até agora. Eu sabia exatamente o que ele queria dizer, ele não ia me permitir interferir em sua concepção errônea preconcebida de Cristo. Não, eu não poderia perturbar esse equívoco. Ele veio pela lei. Pois dessa plataforma ele ouviu a lei, e através da audição da lei e da aplicação dela ele veio de trás da bola 8 onde ele devia $1.000 para 80 e tantos mil dólares sem investimento, mas sem investimento. Antes que ele fizesse isso, sua mãe e seu irmão lhe disseram: Você não deve ir a esse homem, isso não é cristão. Porque eles vão à igreja deles, alguma denominação da fé cristã 2 ou 3 vezes por semana, e eles cantam todos os lindos hinos antigos, e então, eles estão tentando persuadi-lo a não ir aqui, vir com eles. Mas ele estava desesperado, precisava de dinheiro, então ele veio aqui, o que aos olhos da mãe e do irmão era simplesmente vir para o diabo. Quando ele ganhou os 80 e poucos mil dólares, eles o perdoaram e todos se uniram para comemorar que, por causa de suas visitas constantes à igreja, Deus foi misericordioso e, portanto, enviou o dinheiro por meio dele, embora tenha vindo da voz do diabo. No entanto, desde então, tenho tentado, tanto quanto posso, revelar a vocês o mistério de Cristo. Então, deixe-me compartilhar com vocês uma da noite passada. Foi uma noite muito tranquila. Quebrei o padrão e assisti à TV, algo que raramente faço, mas assisti aquela história maravilhosa de Abraham Lincoln e gostei muito. Ela durou 90 minutos, e então minha esposa e eu conversamos por mais 3/4 de hora, e então eu fui dormir. Então devo ter adormecido profundamente antes das 10. Foi uma noite muito tranquila. E durante a noite, foi isso que Deus me disse. Eu me vi em um enorme transatlântico, e olhando para o mar, vi um peixe enorme do tamanho de um golfinho. Ele não pulou para fora da água como os golfinhos fazem, se você já os viu, eles simplesmente brincam, pulam e voltam para a água como o boto, mas fez o que o peixe voador faz. Ele pulou para fora da água e navegou por cerca de 100 metros, e então mergulhou novamente. Ele subia e voava por cerca de 100 metros e mergulhava novamente. Percebi esse comportamento desse peixe, era um peixe maravilhoso. Então me virei para os passageiros, tentei mostrar o peixe, mas ninguém conseguia vê-lo. Apontei o peixe e disse: Você não consegue vê-lo? Não, eles não conseguiam vê-lo. Então me virei para minha esposa e disse: Você não consegue vê-lo, querida? Ela disse: Não, não consigo vê-lo. Eu disse: Observe meu dedo, vou apontá-lo e então eu disse: Observe para onde aponto, no ângulo exato, e veja se você não consegue vê-lo. Então ela disse: Oh, sim, agora consigo vê-lo. E no minuto em que ela disse: Agora consigo vê-lo, sim, então acordei. Bem, Jesus Cristo sempre foi simbolizado como um peixe, o peixe grande. Na verdade, as letras em grego para peixe nos dão as iniciais da frase. Jesus Cristo, Filho do Homem, Salvador. É exatamente assim que se escreve. As iniciais da palavra em grego nos dão a frase, e Jesus Cristo, Filho do Homem, Salvador. Eu sabia que o tinha encontrado, tentei dizer. Deus confirmou nas profundezas. Ninguém conseguia ver. Eu estava mostrando o peixe e ninguém conseguia ver. Eu queria tanto que minha esposa o visse. Então me virei para ela: E você não vê, querida? Não, eu não vejo. E então, até que ela o visse, eu não parei de observar aquele peixe enquanto ele saía, começava e então descia, ele saiu e começou, brincando por todo o horizonte, por assim dizer, e finalmente, ela disse: Oh sim, agora eu vejo, e então eu acordei. Então ele me revelou a verdade do que eu te digo sobre o mistério de Cristo, pois em todos os livros é o grande peixe. O último ato,
Quando ele chega à praia e eles estão cozinhando peixe, é um símbolo, ele se oferece como grande peixe para alimentar todo o vasto mundo. Ele é o peixe. E então, eu digo a vocês que o que eu disse a vocês sobre o mistério de Cristo é verdade. Eu certamente não os enganaria sobre algo tão profundo e eterno nos corações de todos nós. Mas eu encontrei o verdadeiro Cristo, não o falso Cristo onde centenas de milhões o adoram. Eu encontrei aquele Cristo que os fez vivos, aquele Cristo sonha com vocês, e estará com vocês até o último momento quando ele os despertar como ele mesmo. Esse é o Cristo de quem eu falo. Então eu digo a vocês, nas profundezas de sua alma quando isso surge na forma de um sonho, vocês podem não ser capazes de interpretá-lo, mas não o descartem. É uma história de Deus nas profundezas de sua alma para vocês. E o dia chegará, ficará cada vez mais claro para vocês, e vocês serão capazes de interpretar o simbolismo do sonho. Mas por toda parte. Há um pequeno dístico inglês. O peixe frito foi Cristo que morreu. Sempre significou muito para mim, o peixe frito foi Cristo que morreu. Você encontra isso em todos os grandes poemas e nas grandes obras dos mestres, a história do peixe. Dizem que de todos os símbolos nas catacumbas o mais numeroso é o de um peixe. Na coroa do Papa você encontra o símbolo de peixes, você encontra dois amarrados juntos, então eles entendem o símbolo. Mas se eles entendem o significado de Cristo ou não, isso eu não sei. Mas agora, vamos encarar esta noite de uma forma mais prática, onde você pode controlá-lo. É o mesmo Cristo. Se você o controla na superfície do seu ser. Ainda assim, você pode ir para a cama, mas não vá dormir se você o controla. Deixe-me compartilhar com vocês agora a história contada por um homem que é respeitado no mundo todo. Ele se foi há alguns anos, seu nome é Carl Jung. Bem, Jung está entre os grandes gigantes da mente. Se você nomear 3, não poderia omitir o nome de Jung em nenhuma lista de 3 nomes quando se trata da compreensão do funcionamento da mente humana, como um grande analista, um grande psiquiatra. Ele disse. Uma noite, fiquei acordado pensando na morte repentina de um amigo cujo funeral ocorreu ontem. Ele disse, fiquei profundamente preocupado e, de repente, senti que ele estava no quarto. Pareceu-me que ele estava de pé ao pé da cama, não como uma aparição, mas sim como uma visão interna dele. E então, quando senti sua presença ali e o vi interiormente, por assim dizer, por causa do meu trabalho, tive que fazer algo a respeito, e então expliquei a mim mesmo como uma fantasia. Mas então disse a mim mesmo, suponha que não seja fantasia? Você não tem provas de que é ou não fantasia, por que não dar a ele o benefício da dúvida e acreditá-lo com a realidade? Ele disse, e assim que tomei a decisão de acreditá-lo com a realidade, ele se virou e caminhou em direção à porta. Estou observando-o caminhar em direção à porta, então ele me acenou para segui-lo. Então, na minha imaginação, o segui, e ele me levou pelo jardim até a estrada, e então me levou para sua casa, a várias centenas de metros de distância. Quando chegamos à casa dele, ele me levou para dentro, para seu escritório. Então ele foi para frente, subiu em um banquinho, estendeu a mão e apontou para um volume, um segundo livro de um conjunto de 5. Estavam todos encadernados em vermelho. Mas ele apontou para o segundo na segunda prateleira de cima. Ele está em cima de um banquinho. Quando ele apontou para o segundo livro, todo encadernado em vermelho, então a visão chegou ao fim, e eu fiquei pensando nessa experiência estranha. Foi tão estranho e emocionante para mim que na manhã seguinte pensei que deveria investigar, então fui até a casa do meu vizinho e perguntei à viúva se ela me deixaria ir à biblioteca e procurar algo, o que ela prontamente concedeu. Entrei na biblioteca e lá, sob a estante de livros, estava o banquinho, o mesmo banquinho que vi na minha visão. Fiquei em cima do banquinho para alcançar a segunda prateleira, e lá estavam os 5 livros encadernados em vermelho, traduções dos romances de Émile Zola. Peguei o segundo para ler seu título, e seu título era sobre a morte, o legado da morte era o título. Agora, ele disse, o conteúdo não significava muito para mim, mas o título era mais significativo em conexão com minha experiência, o legado da morte.
Mas em toda a história, como ele conta, o importante para nós, tentando controlar esse poder da mente, nossa maravilhosa imaginação humana que é Cristo, era aquela frase nela. No minuto em que decidi acreditar a ele a realidade, e não mais a fantasia, ele se virou e caminhou até a porta, e me fez sinal para segui-lo. Mas ele não conseguia se mover enquanto entretinha o pensamento da fantasia. Mas no minuto em que ele acreditou isso com a realidade, então a realidade tomou forma, caminhou até a porta, e o chamou para vir. Ele, em imaginação, o corpo ainda está na cama, ele, em imaginação, segue e o conduz pelo jardim, para a estrada, e várias centenas de metros de distância até a casa de seu amigo, sua própria casa que ele tinha acabado de desocupar através da morte. E então puxou para fora. Por seu dedo apontou o segundo volume. Era o segundo volume, estava na segunda prateleira de cima, e estava encadernado em vermelho. E o banco estava lá. Bem, isso não pode ser coincidência. Um banco, a segunda prateleira de cima, o segundo livro de uma série de 5, e o título do segundo a ser The Legacy of Death. Como você pode ignorar isso como mera coincidência? Você não pode fazer isso. Então ele se assegurou da sobrevivência. Mas ao ler isso, o que me impressionou? Porque eu sempre soube da sobrevivência, nada morre no que me diz respeito. Então eu sei que nada morre, então não estou procurando garantia de sobrevivência. Não estou procurando alguém para me encorajar que aqueles que eu amo não deixem de existir porque passaram pela experiência que os homens chamam de morte. Estou tão confiante de que todos sobreviverão. Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos. Eu sou o Deus dos vivos, disse ele, não dos mortos. Lucas 20, 38. Então tudo vive em sua forma onde estava no momento da transição. Nenhum poder transformador na morte. Mas, o que me impressionou foi que não se moveu. Ele entreteve o pensamento, não é uma aparição, mas no meu trabalho devo tratá-lo e explicá-lo a mim mesmo como uma fantasia, e aqui estou vendo isso no lado interno do meu ser. Não está do lado de fora, mas seu objetivo para mim de dentro é uma visão interna dele. E então eu disse, não, eu vou dar a ele o benefício da dúvida, e então eu vou acreditar a ele a realidade. Ele mal tinha dito, eu vou acreditar a ele por dentro, eu vou acreditar a ele a realidade, quando seu amigo se virou, caminhou até a porta e acenou para que ele o seguisse. E ele disse, tudo bem, eu vou explorar, então em sua imaginação ele o seguiu. Você consegue. Você pode ir com isso, e realmente se mover de onde você está bem neste andar, através do caminho do jardim, para a estrada, e para a rua. Você consegue. Qualquer um pode fazer isso se você estiver disposto a acreditar a coisa com a realidade. Agora, isso me leva a isso. Você se senta para mudar seu mundo, você quer algo melhor do que você tem, e então você começa a conjurar uma certa cena que implicaria a realização do seu sonho. Você começa a conjurá-lo. A pessoa média não consegue controlar sua mente o suficiente para ir de A a B. Se, por exemplo, eu assumo que sou o que a razão nega e meus sentidos negam, e naquele exato momento de suposição eu penso em todas as dívidas e no que as pessoas sabem que eu sou. Eu tiro isso. Isso não serve, é como um sapato apertado, simplesmente não serve em mim, então eu tiro a suposição. Se eu pudesse apenas colocar a suposição. Agora, qual é o próximo passo? Eu assumo que sou quem eu quero ser. Se fosse verdade, meus amigos saberiam. Eu não esconderia isso deles. Na verdade, deveria ser tão óbvio se fosse verdade que eles deveriam ver. Bem, o próximo passo, o passo B, seria trazê-los para minha mente e deixá-los me ver como me viriam se isso fosse verdade. Agora, qual é o próximo passo? Bem, se eles poderiam manter esse segredo? Não, eles teriam que discutir com amigos. Eu escutaria e ouviria a discussão deles sobre a boa sorte que me sobreveio. E então eu escutaria. Você ouviu as boas novas? Um diria ao outro. Você sabe o que aconteceu com ele? Quem imaginaria que ele poderia ter isso? Bem, ouça.
Então eles contam uma história. Estou conjurando a coisa toda, eu sei que estou, mas posso dotá-la de realidade e não dizer que é uma fantasia? Não é uma aparição, porque nenhuma pessoa está diante de mim, nenhuma coisa está diante de mim, não é uma aparição. Então, eu diria que é fantasia, pura fantasia, tudo conjurado na minha imaginação. Mas se eu pudesse dizer o que Jung disse, eu daria agora o benefício da dúvida e acreditaria a isso a realidade, e no minuto em que eu acreditar a isso a realidade, eu estarei acreditando. Tudo o que pedirdes com fé, crede que o recebereis, e o recebereis. Mateus 21, 22. Essa é a história. Então, o homem, se ele só consegue controlar sua imaginação entre A e B, não precisa ir para C, apenas de A para B. Dê o primeiro passo, você assume o fim. O fim é onde começamos. No meu fim está meu começo. Então eu assumo o fim, eu sou o homem que eu quero ser. E se fosse verdade, eu seria conhecido pelos meus amigos primeiro, então eu os trago para minha mente e eles me veem. Eu os deixo me ver. Se eu quiser falar com eles, aceitar seus parabéns e não me abaixar, mas realmente manter minha cabeça erguida e orgulhosa do que aconteceu comigo, tudo bem, aceite os parabéns. E então eu passo disso para o terceiro passo, e os deixo falar entre si, e eu estou ouvindo. Tudo isso está tornando isso real para mim. E então eu continuo no meu estado maravilhoso de que é verdade. Eu começo a fazer planos das coisas que eu faria e vou fazer agora. E então, neste pequeno drama simples eu agora dou crédito a ele, eu dou a ele realidade. E então veja e teste Deus. Venha me testar e veja se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que vocês não terão espaço na terra para recebê-la. Venha me testar, teste o Senhor e veja. Como nos é dito. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? A menos que, é claro, você falhe em passar no teste. 2 Coríntios 13 versículo 5. Espero que você perceba que não falhamos. E então, devemos testá-lo, e testá-lo dando-lhe realidade. Eu tento dar a ele todos os tons de realidade, toda a vivacidade sensorial que posso reunir. E quando eu faço isso, funciona. Se eu nunca ouvir de alguém que pediu ajuda de mim, não faria diferença para mim. Eles podem nunca voltar. Porque me disseram, tento acreditar implicitamente em minhas escrituras. Não eram 10 de vocês? E onde estão os outros 9? Apenas um voltou. Onde estão os outros 9? Lucas 17 versículo 17. Então, se os 9 não voltarem, isso faz parte das escrituras. Eles aceitarão, isso vai acontecer tão naturalmente na vida daqueles que receberam que eles vão dizer: bem, isso teria acontecido de qualquer maneira. E então eles não voltam para dizer obrigado. E então eu sei que as escrituras são verdadeiras, e portanto, 1 em cada 10 dirá obrigado e os 9 não. Portanto, por que esperar que eles perguntem? Eu nunca pergunto se aconteceu, porque para mim aconteceu no momento em que fiz. No que me diz respeito, foi quando aconteceu e não estou procurando ver confirmação. É assim que funciona. Então este é um sonho controlado quando você não o perdeu nas profundezas da alma. Então eu ensino a lei no controle da imaginação de alguém, simplesmente concebendo uma cena que se verdadeira implicaria na realização do sonho. Se verdadeira. Agora, você o concebe, encena-o em sua imaginação, então acredita-o com realidade, e então o deixa ir. Não levante um dedo para fazê-lo assim, apenas deixe-o ir. Eu vejo rostos aqui esta noite na audiência, muitos de vocês provaram isso 100%, muitos de vocês. Se você falhou em uma pequena coisa, você não duvida da lei porque você já provou isso. Você sabe que de alguma forma estranha você não fez neste incidente peculiar a coisa que você deveria fazer, você não deu a ele a realidade que você deveria. Haja sobre isso, veja-o vividamente, encene-o naturalmente, dê-lhe os tons da realidade, e deixe-o ir. Você pode fazer isso da maneira mais detalhada. E eu gosto de detalhes. Não diga: bem, ele sabe o que é melhor, portanto,
se ele sabe que eu devo ficar com a responsabilidade, então deixe que ele seja o juiz. Isso é passar a responsabilidade para trás. Alguém me disse: posso pedir uma certa quantia de dinheiro? Eu disse: e certamente. Por uma quantia definida de dinheiro. Bem, ela disse, e meu salário líquido seria tanto e eu quero $100 líquidos. Agora, isso remonta a muitos anos atrás. Hoje, sem dúvida, ela está ganhando 200 ou mais. Espero que sim. Isso remonta a muitos anos atrás. Ela estava na minha aula de Bíblia na cidade de Nova York, e ela disse: tudo bem, o que eu farei? Eu conceberei uma cena e foi isso que ela fez. Ela era costureira e designer de meio período, mas principalmente costureira, mas às vezes era chamada para fazer um pequeno trabalho de design. E ela ganhava em média na casa dos 60, 65, $66 por semana. Mas ela quer levar para casa $100 por semana, não 66, e então eles deduzem seus impostos. Ela queria levar para casa 100 líquidos. Então ela pegou o envelope, e ela podia sentir o envelope, ela podia ouvi-lo rasgar, ela rasgou, ela sacudiu o conteúdo para fora, ela podia sentir o cheiro de dinheiro, e ela contou o dinheiro, apenas contou. E para ela isso era real. Isso é uma sexta-feira. Em um sábado, o telefone tocou, ela morava em um hotel, e o telefone tocou e uma senhora ligou do saguão pedindo para ela descer e vê-la. Ela perguntou a ela, e do que se trata? Bem, ela disse, eu gostaria de vê-la. Seu nome foi recomendado, então ela desceu e foi selado naquele dia para começar a trabalhar para ela na segunda-feira seguinte. E ela disse, eu quero $100 para levar para casa líquidos. Ela disse, tudo bem, você levará para casa $100 líquidos e ela começou com o valor que ela havia predeterminado. Isso deveria ter lhe ensinado uma lição agora que ela sabe disso, que ela não pode se ancorar ali. Ela pode subir e subir o quanto quiser se ela souber que é uma lei. Por quê? Por ele todas as coisas são feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1, 3. Nada neste mundo é feito a não ser que Deus o tenha feito e, portanto, se Deus fez dessa maneira, ela sabe quem Deus é agora. Ela o testou e descobriu quem ele é. Ele não é algo no céu. Ela sabe que todo o vasto mundo está contido dentro do homem, não está no céu. Como dissemos a vocês na semana passada, citando esta adorável revista, The On Space, que somente a imaginação do homem é vasta o suficiente para conter a imensidão do espaço. Então, todo o vasto mundo que você contempla, embora pareça externo, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo de mortalidade é apenas uma sombra. Blake. Então, todo o vasto mundo está contido dentro de você. Então, dê realidade a qualquer coisa que você imagine, pois isso é Cristo em ação. Sua própria e maravilhosa imaginação humana é Cristo em ação. Portanto, não o rebaixe, não o machuque. Você o machuca toda vez que usa sua imaginação sem amor em nome de alguém neste mundo ou conta outro o que é desagradável. Mas toda vez que você a usa amorosamente, você o está alimentando, na verdade o alimentando. Então eu digo a você, você tem um sonho esta noite e não consegue interpretá-lo, tudo bem. Ainda assim, saiba que Deus o amou tanto que falou com você. Ele falou por meio de um sonho. Às vezes é tão simples que não precisa de interpretação, mas outras vezes vem na forma de um símbolo. Mas se vier na forma de um símbolo, sempre tenha em mente que a história terrena é secundária ao significado daquele sonho. O sonho é sempre uma parábola, e uma parábola tem um jato central de verdade, apenas um. Então, como ontem à noite, aqui vem o peixe, este enorme e lindo golfinho. E eu comi tantos deles na minha vida, mas você não pode comer um golfinho inteiro. Mas se eu pegasse todos os golfinhos que comi na minha vida, seria um cardume de golfinhos. E então, eu comeria. Realmente, ele disse. Coma a minha carne. Então eu comi golfinho. Mas é apenas o símbolo de Cristo. Mas é um símbolo perfeito dele. Ele vem das profundezas.
O que é um símbolo maior das profundezas do que o oceano? Minhas primeiras experiências místicas foram com o oceano. Quando eu era criança, um menino de talvez 5 ou 6 anos, eu me encontrava à noite. Eu sabia exatamente quando isso aconteceria, e isso me assustava de morte. Eu me sentava na cama e esperava não dormir, mas o sono vinha independentemente dos meus esforços. E então, meus irmãos, felizmente, estavam comigo na mesma cama grande. Então eu chegava perto de um deles enquanto caía no travesseiro. Mas então eu me tornava o oceano, um oceano infinito, e então, não apenas eu era o oceano, mas eu era a onda nas costas do oceano. O oceano me jogava, a onda. Eu era o oceano me jogando, a onda, e me pegando nas minhas próprias costas, o oceano. Isso me assustava de morte. Mas eu podia dizer o dia em que isso aconteceria. Eu podia sentir o sentimento crescendo dentro de mim, um humor tomando posse de mim, e naquela noite eu sabia que isso aconteceria esta noite. Bem, isso durou todos os anos até a puberdade, e então desapareceu. Mas desde a minha infância, mais ou menos aos 6 anos, até a puberdade, e então tudo desapareceu. Meu próximo humor quando não era um oceano, era um oceano de luz. Foi quando fiz 20 anos. Eu me vi esta noite. Eu estava lendo um livro sobre a vida de Buda, e de repente acordei e era sol, cerca de 8 da manhã. A luz ainda estava acesa e o livro estava no meu peito. Então eu fiz uma coisa que nunca faço, realmente essa foi a primeira vez que me lembro de ter feito isso, ler na cama. Eu vou para a cama para dormir. Mas esta noite, algo estava acontecendo no clube. Eu não tinha permissão para participar porque eu era um convidado do gerente, então eu não podia me juntar aos convidados do clube porque nós discriminamos na vida do clube como fazemos na vida do exército. Você não pode entreter o soldado raso com um oficial. Isso é quebrar o protocolo. E então, eu não tinha permissão para dançar entre aqueles que eram membros. Então, não tendo nada para fazer, peguei o livro, fui para a cama bem cedo e comecei a ler. A próxima coisa que eu soube foi que eram 8, 9 da manhã, e eu não tinha me virado durante a noite porque o livro ainda estava aberto e esticado sobre meu peito. Então eu não poderia ter me virado e a luz estava acesa. Então eu me joguei em um transe profundo. Eu não fiz isso de propósito, mas naquele transe profundo eu me tornei um oceano infinito de luz líquida. Não havia nada além de mim. Não havia flutuabilidade no sentido de uma onda, apenas luz viva. A coisa toda estava viva e eu sou isso. Não tinha circunferência e ainda assim eu sou isso. E então quando eu voltei a mim, eu me lembrei vividamente da experiência da noite. Quanto tempo durou, eu não sei. Quando eu realmente caí no fundo, eu não sei. Mas eu só sei o que aconteceu naquele intervalo. Então, qual o símbolo maior dessa profundidade do homem do que o estado líquido, a água? Que ele desça ao estado líquido de luz dourada, líquida e viva. Mas então na água o que vive? O peixe. O que poderia ir mais fundo do que o peixe? Então, bem no fundo ele simboliza o grande Deus, e ele é chamado de grande peixe, Jesus Cristo. E quando você pensa na palavra peixe em grego e como as letras que formam a palavra produzem as iniciais que, quando você pega as iniciais, formam Jesus Cristo, Filho do Homem, Salvador, isso não é por acaso. E então ontem à noite, das profundezas da minha alma veio esta revelação. Não que eu tivesse alguma dúvida em minha mente quanto à verdade do que eu disse a você, pois eu já experimentei, mas para aqueles que ainda podem ter um ponto de interrogação, que não conseguem ver bem. E o que poderia me fazer entender isso? Pois minha esposa discute essas coisas comigo o tempo todo, e na minha visão da noite passada, eu me virei para ela como um último recurso porque ninguém conseguia ver o peixe. Em outras palavras, ninguém conseguia ver o mistério que é o peixe. E então eu disse: Você não vê, querida? Ela disse: Não, eu não vejo. Então eu disse: E siga meu dedo. Peguei o dedo indicador e onde quer que eu esteja apontando, é o peixe. Você o observe agora. Então eu vi o peixe subir, lá vai ele,
eu apontei e ela disse, oh sim, agora eu vejo. Agora eu vejo. Então ela vê o mistério como explicado. Mas você pode explicar e esperar que alguém veja, e então você não tem certeza. Não tenho certeza se eles dizem sim, mas eles realmente viram? Como a história que contamos a vocês na última terça-feira, a história de que ele tomou a eternidade e a colocou na mente do homem. Como você toma a eternidade e a coloca na mente do homem? E então nós pegamos. Então é exatamente assim que ele faz isso. Primeiro de tudo, no mundo hebraico, a história para eles consiste em todas as experiências do homem, e todas as gerações do homem, mas fundidas em um único ser. E esse ser, sendo eternidade, tem que ser juventude, pois juventude é eternidade, não um velho, e esse único ser é Davi. A mesma palavra chamada eternidade é chamada juventude, chamada rapaz, chamada jovem. E então, você se volta para a Bíblia e encontra essas perguntas sendo feitas. Quem é você, jovem? Pergunte quem é o rapaz. De quem é filho esse rapaz? 1 Samuel 17, 56. Toda a questão é feita sobre o pai perguntando de quem é filho o rapaz. Portanto, se estou perguntando sobre de quem é o filho, estou realmente tentando descobrir quem é o pai, porque prometi liberdade ao pai. Então, devo encontrar o pai. E então, eu esperava quando saísse daqui que aqueles que estavam presentes entendessem o que eu quis dizer com Davi. Davi é a soma total da humanidade. O amor de Deus é a humanidade. Deus ama o homem. E pegue todas as gerações de homens, e todas as suas realizações, todas as suas experiências, e as funde em um único homem, você tem Davi. Então, quando você supera até o ponto em que Davi aparece e você é libertado, você realmente desempenhou os papéis, e então você agora se apaixona pela humanidade. Pois a humanidade fundida em um único ser é Davi. E você é o pai de Davi, portanto, você é o pai da humanidade e a humanidade lhe deu a luz. Através de todos esses problemas você saiu do homem, pois ele nasceu do homem. E o primeiro versículo. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus 1 versículo 1. Então Jesus Cristo nasce do homem, como lhe foi dito no terceiro capítulo, o 16º versículo de Gálatas, e a sua descendência, que é Cristo. Ele está falando ao homem, e sua descendência é Cristo. No entanto, quando eu o trago para frente, porque ele realmente me gerou, e então vem uma reversão de ordem, e aquele que aparentemente era meu pai agora me chama de pai e ele é meu filho. Então a humanidade agora me chama de pai. Essa é a história. Mas, é um mistério, algo que não é fácil de entender. Como eu disse antes, é uma das coisas mais difíceis neste mundo mudar o significado do evento uma vez que certas interpretações desse evento se fixam na mente humana. Então, centenas de milhões que se dizem cristãos fixaram em suas mentes o evento chamado Natal, o evento chamado Páscoa. E esse é o evento. Bem, agora que você tem o significado real disso porque ele se desdobrou dentro de você e você o experimentou, é tão difícil mudar o significado desse evento depois que uma certa interpretação, foi fixada sobre esse evento. E então, eles vêm nublados, como este homem de quem falei antes. Ele não deve ser perturbado. Isso é uma coisa fixa no olho da mente dele. Ele não quer perturbação, porque ele pode acordar amanhã e se encontrar do outro lado do véu, e então eu o enganei. Então ele não quer correr riscos agora porque um homem da minha idade sabe que está mais perto daquele lado do que deste lado, e então, ele não está correndo riscos. Mas eu vou te dizer, o que eu te disse até agora é verdade porque eu não estou falando de teoria, eu estou falando de experiência. E então, se você sabe alguma coisa neste mundo por experiência porque você experimentou, realmente não importa o que o mundo dirá, você sabe. Por quê? Porque você experimentou. Então eu sei que Cristo é real, ele é verdadeiro. Eu sei que ele ressuscitou. Eu também sei que ele está ressuscitando em todo o vasto corpo da humanidade, mas ele ressuscita individualmente. E então, quando ele falar com você esta noite,
Se ele falar esta noite, registre de forma simples. Um amigo meu me deu uma carta na terça-feira passada à noite. Eu a tenho com minha outra correspondência preciosa em casa. Quando fui para casa antes de me aposentar, eu a li e fiquei emocionado além da medida. Ele disse: Eu pedi demissão ontem, foi um dia antes de ele escrever esta carta, então, não tendo como ir para um emprego hoje. Eu não tinha desejo de um emprego. Eu pedi demissão primeiro, não fui demitido, eu apenas deixei o emprego. Mas eu sempre acordo cedo por hábito, então às 5h30 acordei, mas não saí da cama. Não havia razão para sair da cama, então fiquei na cama naquele tipo de estado sonolento e sonhador, nem acordado, nem dormindo, e então ouvi uma voz. Não era uma voz sonora profunda, mas uma voz adorável falando comigo, e a voz me disse: E Deus conhece a profundidade da sua alma, e você receberá a promessa dentro, isto é, de 100 dias a 1 ano. Então eu escrevi em um estado de meio sonho, e quando acordei, lembrei-me de ter escrito algo. Peguei e li, e Deus sabe o que está na profundidade da sua alma e de 100 dias a 1 ano você receberá a promessa. Bem, ele disse, não consegui pensar em nada além disso. Eu não o culpo. Eu não o culpo. O que você poderia pedir neste mundo comparável a isso? E ele não tem desejo de subir na plataforma e ensinar. Ele me disse esta noite, mas eu não tenho desejo de ensinar. Eu disse, bem, você vai ensinar. Então você quer ser um músico? Diga aos garotos da banda. Enquanto eles dançam ao redor, você pode sussurrar a mensagem em seus ouvidos. Bem, ele contaria de forma diferente, somos todos diferentes, e então você pode contar de 1000 maneiras diferentes. Blake não tinha público, Blake contou em poesia. E então, ele contou a história gloriosa em suas pinturas, em suas gravuras, ele contou em poesia. E ele cresceu mais e mais ao longo dos anos. Depois de 200 anos desde seu nascimento até hoje, ele é tão grande hoje que ofusca todas as pessoas que viveram em sua idade, e ainda assim ele era completamente desconhecido quando fez sua saída deste mundo. E então, ele contou sua história através do meio da caneta. Estou tentando contar isso por meio de palavras da plataforma e tentando deixar um leve registro em forma escrita. Mas você pode contar isso do seu próprio jeito maravilhoso. Outra visão adorável me foi dada, um tipo diferente de visão, na última terça-feira à noite. Esta senhora escreveu uma carta, ela disse, e você sabe como os avós são amorosos com seus netos. Ela disse, meu garotinho, que eu conheço muito bem, eu o vi no verão passado, no verão anterior, e ele é apenas um bebê, 3 anos de idade, você sabe que eles têm companheiros de brincadeira e eles são muito reais para eles. Bem, ele tem 2 elefantes e ele me diz que eles são cinzas, e ele fala com eles, Mumbo e Jumbo, eu acho que são os nomes deles. Bem, ela disse, um dia, está chovendo, uma chuva muito forte, então a mãe disse, vamos correr para o carro. Quando ele entrou no carro, ela bateu a porta, ele começou a chorar de forma forte, quase histérica. Ela disse, o que eu fiz? Ele disse, você fechou a porta para Mumbo e Jumbo, eles não conseguem entrar. Então, ela disse, e eu tive que abrir a porta e deixar os 2 elefantes entrarem, e então ele os colocou na parte de trás do carro, e os deixou todos bem confortáveis. Então ela disse, eu não quero isso de novo, então é melhor eu explicar a ele, no futuro se o carro estiver trancado e estiver chovendo eles podem passar pelo carro, não precisamos abrir a porta, para que da próxima vez que acontecer assim, pelo menos eles entendam e ele entenda que eles podem fazer isso. Mas eles são tão reais para ele até que a pequena mente esteja fechada com a carne. Ainda não fechou, e então no minuto em que fechar ele vai rir de sua própria estupidez e outros vão rir com ele. No entanto, estamos vivendo em um mundo fabuloso. E este garotinho, de apenas 3 anos. Então ela disse, e eu o levei para o lugar que alugaram para ele. Esta senhora, a avó, foi para o Havaí e trouxe de volta uma linda música havaiana, e ele queria ouvir o disco. Então ela trouxe os discos e entre os discos ela tinha o meu disco, e ela disse,
É o disco do Neville. Ele disse, eu quero ouvir o disco do Neville. Eu conheço o Neville. Bem, ele me conhece, me conheceu no verão passado. Então ela disse, mas é tudo conversa e eu tenho uma linda música aqui do Havaí. Vamos tocar a música. Ele disse, não, eu quero ouvir o disco do Neville. Então ela coloca o disco, e chegou a uma certa passagem, ele disse. Neville teve um bebê, simplesmente a coisa mais natural do mundo para ele que Neville, um homem, tivesse um bebê. E então, alguns compassos adiante, onde eu segurei a criança em meus braços e a chamei por algum termo carinhoso, como está meu amor? Ele disse à avó, Neville ama seu bebê. No final do disco, ele disse, toque de novo. Ela disse, mas não, você já ouviu o disco. Eu quero ouvir esse disco de novo. Então ele se senta no chão em uma postura de lótus como um pequeno Buda ouvindo o disco, sem realmente compreendê-lo. E então, ela tinha ouvido o disco muitas vezes e ela conhece o disco de trás para frente. Ela estava ocupada com a casa quando ele disse, SHHH, com a mão na boca. Neville está falando. Então ela teve que parar o que pretendia fazer e voltar e ouvir pela enésima vez o disco. Então essas crianças pequenas vivem em um mundo totalmente diferente, mas conforme elas crescem e a carne se fecha ao redor delas, elas são completamente excluídas. E ele tem a imaginação para convidar esses dois elefantes para entrar. Talvez o republicano de amanhã, quem sabe? Mas posso lhe dizer, a história de Cristo é verdadeira, a coisa mais verdadeira do mundo. Na verdade, é a única coisa que é real. Não há nada além de Cristo, e Cristo amou tanto a humanidade que ele realmente se tornou humanidade, e ele foi crucificado na cruz do homem. Ele ressuscitou para cumprir a promessa e ele está ressuscitando em todos no mundo. Quando ele ressurge de você, porque ele saiu de você para cumprir a promessa, eu levantarei seu filho depois de você, que sairá do seu corpo. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Mas lhe é dito, você será seu pai porque ele está saindo de você. E então Deus fala, mas eu serei seu pai e ele será meu filho. Então ele tira seu filho, ele mesmo, do homem, portanto, o homem o deu à luz. Mas quando ele sai, o homem o chama de meu Senhor, meu Deus, meu Pai, a rocha da minha salvação. Ele sai diretamente do homem e então acontece toda a inversão da ordem, e ele chama o que saiu dele de seu próprio Criador, o que é verdade. E então, você pega todo o vasto mundo, todas as gerações de homens, todas as suas experiências, e funde tudo em um único homem e você tem Davi. Pegue todos os deuses que disseram façamos o homem à nossa imagem, os Elohim, pois essa é uma palavra plural que significa deuses. Pegue todos eles, os deuses inumeráveis, e funda-os em um único Deus, e você tem Jeová, que é Jesus Cristo. As pessoas não acreditam, Jeová é Jesus Cristo. Eles são um, e todos os deuses estão contidos no único Deus. Todos eles são a humanidade, e fundidos em um homem, é Davi. Todos os deuses fundidos em um Deus, você tem Jeová, que é Jesus Cristo. Você se detém nisso. Ontem à noite, isso foi mostrado para mim tão vividamente, tão claramente, todos aqueles que viajaram comigo naquele barco, eles não podiam vê-lo, não podiam ver os peixes. Mas eu estava determinado que pelo menos um deveria vê-lo, então me virei para minha esposa, e você não consegue vê-lo, querida? Não. Agora você observa meu dedo e o observa. Estou apontando para ele. Lá está ele. E finalmente ela disse, sim, agora eu o vejo. Quando ela o viu então eu pude acordar. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, primeiro, deixe-me chamar sua atenção para a mesa de livros. Os únicos livros que ficaram esta noite são os meus. Eu estava esperando o livro do meu amigo Idu, que é o livro do Freedom Belry, mas ele ainda não chegou. Mas na saída, dê uma olhada e veja se você gostaria de um livro. Acima de tudo esta noite, não se esqueça da importância de dar realidade à visão. Pois quando ele deu realidade e creditou a coisa com realidade, as coisas começaram a se mover. Esse é um homem que é honrado no mundo todo.
Seus livros são traduzidos para inúmeras línguas diferentes. Você pode comprá-los em qualquer cidade. Suas obras estão em chinês, japonês, russo, alemão, todas as línguas. É assim que ele é honrado no mundo todo. E ele está lhe dando sua própria experiência pessoal. Agora, tem alguma pergunta, por favor? Pergunta. Neville, nessa visão do peixe, você acha que Bill seria um aspecto de você ou Bill seria a pessoa? Resposta. Eu imaginei que fosse uma das pessoas. Eu estava tentando com aqueles que estavam se movendo comigo. E era uma coisa tão vívida. Primeiro de tudo, era um grande navio. E Vishu, o deus hindu, ele, na forma de um peixe, levou a arca do homem para a segurança. E então, aqui estava um peixe. É um salvador na forma de um peixe, liderando a arca, o navio. Havia muitas cadeiras, e eu estava no convés superior com uma multidão de pessoas, tentando o meu melhor para fazê-los ver o peixe. Não conseguia vê-lo. Eu estava determinado a encontrar alguém e aqui estava Bill, ela não conseguia vê-lo, não conseguia vê-lo. Você não vê, querida? Não e então finalmente, você me segue, assim como eu aponto, observe exatamente como eu aponto, o que também é indicativo. Eu tirei meu dedo indicador desta mão direita e disse, e observe. Estou apontando corretamente, você observa. Ela disse. Oh sim, agora eu vejo. Você tem que apontar tão diretamente e apontar tão claramente que a mente possa ver. Pois toda vez que Moisés é lido um véu paira sobre seus rostos. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta. Fazendo uma pequena pergunta sobre simbologia. Quando Moisés estava trabalhando com o povo e eles cometeram um erro, ou pecaram, Deus trouxe serpentes que morderam ou mataram muitas pessoas. Então, imediatamente depois disso, Moisés tomou a serpente como um sinal de cura. O que estava tentando ser transmitido ali? Resposta. Há um falso Cristo e o verdadeiro Cristo, um falso Espírito e o verdadeiro Espírito. Aqui, um falso espírito óbvio é o álcool, mas é espírito, e o verdadeiro espírito é Cristo Jesus. O falso Cristo, na forma da serpente. E ainda assim Cristo é chamado de grande serpente. Então, uma serpente que se move para cima quando Moisés a colocou em uma vara, e há uma vara e essa vara é sua própria medula espinhal, e você mesmo, subirá por essa sua medula espinhal até seu crânio da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Mas há inúmeros falsos profetas no mundo, e eles são as falsas serpentes que mordem, picam e traem o mundo. Isso é falado tão claramente em Jeremias e Ezequiel. Esses falsos profetas foram ao mundo dizendo que tiveram visões e não tiveram, onde falam de uma visão que não tiveram, e inventam a visão, e então dizem ao mundo que tiveram uma visão. Eles não acreditam na imortalidade. Eles não têm o menor conceito de Cristo ou Deus, mas enquanto estiverem aqui, eles vão fazer feno nas superstições dos homens. Então, eles se vestem com todos os tipos de roupas extravagantes, fazem todos os tipos de palavrório diante deles, e eles vão pensar, e aí está um homem santo, e pelas costas deles ficam bêbados e fazem tudo, sempre do lado escondido. Se você beber, vá para o bar e deixe o mundo inteiro ver você. Se você fumar, fume enquanto anda pela rua. O que quer que você faça, não esconda. Mas esses caras esconderiam tudo sob o véu do segredo e trairiam o mundo por apenas $1. Não há um dia em que você não leia no jornal do país que um deles foi pego por interpretar um certo papel que não deveria estar interpretando. Os 3 caras sempre sendo pegos. Na verdade, chegou ao ponto de me divertir agora. Eles estão todos vestidos como padres, implorando dinheiro por sua ordem, e eles não são padres de jeito nenhum. Mas eles sabem que podem obtê-lo usando essas vestes. E eles vão até o juiz dá uma bela bronca neles e então os libera. Eles saem no mesmo dia vestidos novamente. Mas essa é apenas uma pequena ordem deles. Há um sujeito aqui na cidade que está sempre sendo processado por dezenas de milhares de dólares. E quando ele teve seu casamento, que realmente deveria ser um funeral, quando ele teve,
Todas essas pombas brancas foram soltas, montes de pombas brancas, um homem santo. 6 meses depois, uma mulher o está processando por $50.000 que ele tirou dela ilegalmente. Outra aparece por 100.000 ilegalmente, e esse maravilhoso bando de pombas brancas. Ele não é melhor que Khrushchev com sua pomba branca. Quando ele quer te apagar, ele tem uma pomba branca, segurando-a. E então, essa mentalidade, eles são os falsos profetas que foram ao mundo. E a Bíblia fala deles. Se você sabe disso, e você realmente ouviu a voz de Deus, e todo o drama se desenrolou dentro de você, então não tema nenhum homem neste mundo. Conte exatamente como aconteceu com você. Eventualmente, depois que eles passarem pelas fornalhas da experiência, eles sairão, porque Deus não condenará ninguém. Eles sairão dessa falsidade. Mas quanto tempo? Quem sabe? Quão vastas, quão severas as provações antes que elas saiam, só Deus sabe o que é misericordioso, porque se ele pudesse ver o que ele tem que passar pelo papel falso que ele está interpretando, ele iria querer o esquecimento real. Ele não iria querer a imortalidade depois das provações, ele iria querer o esquecimento agora. Mas ele não vai obter o esquecimento. Ele tem que passar pelas fornalhas, porque todos serão salvos. Então, há falsas serpentes e a verdadeira serpente. Quem são as falsas serpentes? Os mágicos. Como lhe foi dito, eu cito esta noite do 2º capítulo de Daniel, ele disse, estas são as palavras do profeta Daniel, nenhum mágico, nenhuma autoridade, nenhum adivinho pode interpretar o seu sonho, ó rei. Mas este é o seu sonho. Há um Deus no céu que faz conhecido a você. E ele diz a ele que todos esses caras que estavam desenhando pequenos sinais e todos os tipos de coisas tentando interpretar o sonho não conseguiam interpretar o sonho. Eles eram as falsas serpentes. Boa noite.